Uma briga de nutricionistas, gente. Teve treta. A moça alega o seguinte: eu perdi a vaga de emprego por conta do meu peso, por conta do meu corpo. Eu sou nutricionista, fui para uma vaga que já era minha e não quiseram me contratar por conta do meu corpo. Vamos ver isso. Isso é a primeira alegação. Pois supostamente a dona da clínica, da suposta clínica citada, que não foi citado o nome, veio para se defender. Não foi bem isso. Você não foi dispensada por conta do seu corpo, não, porque a gente não é assim. E ninguém cita o nome de ninguém, mas só tem um vídeo deles. Então, acredito que um tá falando do outro, né? Porque ninguém citou o nome, mas todo mundo se respondeu. Só pode ser isso, né? Socorro. Vamos começar? Olá, meninos e meninas. Hoje vamos ver essa treta aqui de nutrição, o que aconteceu. Mas antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, gente, de segunda a sexta-feira. Não esqueçam também, gente, de visitar o site da Apse, www.apse.com.br. Lá vocês vão encontrar, gente, produtos para cabelo cacheado, crespo, ondulado. Tem promoções, gente, e tem meu cupom de desconto aqui na tela, Nicole. Você entra no site que tá aqui na descrição, enche seu carrinho de produtos e coloca o meu cupom que ele acumula com os descontos que já tem na loja. Galera, para quem é cacheada, crespa, vai amar, então não perde a oportunidade, porque quando vocês usam meu cupom, eles mandam produtinhos pra mim que deixa meu cabelo bem bonito. Então vai lá no site, adquira seus produtos, tem aqui na descrição o site e o cupom tá aqui na tela, Nicole. Basta encher seu carrinho e colocar Nicole que você já ganha um desconto. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro vídeo. Gente, o primeiro vídeo que apareceu pra mim é da moça se queixando que perdeu a vaga de emprego por conta do corpo. Vamos ver aqui. Aqui, então, essa daqui é a moça. O nome dela é Nutri Milena Klein. Depois dá uma seguida lá, quem gosta de acompanhar nutricionista, tudo é uma moça bem bonita. Tá aqui, então. Vamos pro vídeo, gente. Eu sou nutricionista e eu perdi uma vaga porque eu sou gorda. Perdi uma vaga que era minha porque eu sou gorda. Esses dias eu fui chamada para uma entrevista numa clínica de estética e a vaga era perfeita, gente. Era para fazer exatamente o que eu já faço. Atender pacientes, plano de emagrecimento, auxílio pelo WhatsApp, enfim, exatamente o que eu faço há anos. Essa entrevista não foi uma entrevista comum, onde o recrutador faz vários tipos de pergunta, sabe ali que pode ser eliminatório ou não, onde tem vários candidatos ali no horário para fazer. Não foi nada disso. Não foi me feita nenhuma pergunta, na verdade, só foi me explicada a vaga. Falaram que eu fui chamada justamente por causa do meu currículo, a área que eu já atuo e também por causa da pós que eu faço. Então, só me explicaram a vaga, falaram se eu poderia começar e deu. Foi dito que ia confirmar com a doutora, porque é uma clínica de estética, então tem outros profissionais, né, inclusive médicos, e tava tudo certo. Obviamente foi passado pra doutora que eu não sou padrão, que eu sou gorda. A partir daí, eu não tive mais nenhuma resposta. Eu mandei uma mensagem perguntando: e aí, tá tudo certo? Posso começar a segunda mesmo? Não. Vocês falaram que iam me confirmar. Ganhei vácuo, nada. Sempre trabalhei autônoma, somente aqui pelas redes sociais. Só que esse ano, gente, foi um ano muito atípico pra mim. Muita coisa virou de cabeça pra baixo e eu parei de postar. Eu entrei em crise de ansiedade grave, ansiedade generalizada, né? Então, minha vida paralisou desde março. E é muito difícil voltar, até esse vídeo aqui talvez nem seja entregue, porque o TikTok não gosta disso, de ir e voltar. Ele não vai entregar os vídeos, então preciso ser uma criadora de conteúdo que posta todo santo dia. E essa fase da minha vida atrapalhou completamente, principalmente no meu trabalho. E até pra ajudar na ansiedade, eu queria muito sair de casa, eu queria muito ficar o dia ali na clínica, atendendo, lidando com pessoas o tempo todo, pessoalmente, enfim, pra ocupar a minha cabeça, porque isso ajuda muito na ansiedade. Não faz sentido eu me inscrever em vagas que eu sei que não vão ter essa gordofobia, por exemplo, pra UAN, porque eu não tenho experiência em UAN. Eu sempre lidei com atendimento. Minha pós é metabolismo e emagrecimento. É o que eu faço todo santo dia. É o que eu trabalho. E é o que eu sou muito boa, modestamente falando. Tem feedbacks aí de mais de 200 pacientes que eu tenho pelo mundo todo pra comprovar que eu não só ajudo pessoas a tratar a obesidade, eu trato a minha obesidade. Eu vivo na pele e eu tenho a empatia que nenhuma nutricionista magra vai ter. Eu já chorei muito, eu vou tentar não chorar aqui agora, mas é muito difícil saber que tu é boa numa coisa, saber que tu entrega resultado. É comprovado, porque tu tem muitos pacientes pra provar isso, mas os lugares continuam indo apenas pela aparência e não pelo teu conhecimento. Saber que eu sou boa numa coisa, saber que o meu trabalho seria muito bem feito, agregaria muito, ajudaria muitos pacientes, mas eu não fui aceita só porque eu não sou uma Barbie. Quando eu fui chamada pra entrevista, eu falei pros meus pais: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que eu fui chamada pra uma entrevista, ruim é que é uma clínica de estética e provavelmente eu vou ser negada quando eles verem eu pessoalmente e verem que eu sou gorda. E foi exatamente o que aconteceu. Mas aí eu cheguei lá
e a vaga só foi me explicada e perguntada se eu poderia começar. Então, gente, não dá nem pra falar como é que tu tem tanta certeza, porque pelo menos eles podiam fingir, podiam fazer algumas perguntas que eu pensasse, nossa, eu respondi mal aquilo, foi isso que me eliminou, e não teve nada disso, foi só explicação da vaga. Tanto que eu só fui deixada no vácuo e não tive nenhuma resposta, tipo, no momento não vai dar, mas vamos continuar com o teu currículo. Enfim, gente, qualquer coisa, não. É só silêncio. Enfim, eu não vou desistir, isso me dá gás pra voltar a postar, torcer pro TikTok, pro algoritmo me ajudar. E se alguma clínica aí tiver precisando de nutricionista e for mais humana, entender que pacientes que buscam emagrecimento precisam de uma nutricionista empática, eu tô aqui. Cirurgiões bariátricos também, porque eu atendo muito paciente bariátrico. Enfim, gente, é a minha área, é o que eu sei fazer e é o que eu sei que eu sou muito boa. E se esse vídeo estiver passando pra ti, por favor, me ajuda! Comenta, salva, compartilha, enfim, pra ver se os meus vídeos voltam a ser entregues, gente, porque eu realmente preciso dessa ajuda pra sair dessa vida que eu tô paralisada por conta da ansiedade. Enfim, eu também falo aqui desse assunto agora, né? Saio um pouco do nicho da nutrição e falo da ansiedade, porque não era uma coisa que eu tava esperando viver. Tudo muito novo pra mim, tô tomando remédio, então tá realmente bem melhor agora. Mas foi um caos, virou minha vida de cabeça pra baixo. Certo, aí o vídeo terminou. Deu pra ficar claro, mas esclarecendo um pouco mais. Ela crê que a vaga já era dela. Por quê? Por quê? Porque teve gente até que perguntou aqui nos comentários, que eu já vi um pouco desse vídeo. Eu não tinha visto inteiro, mas vi um pouco. Aí o pessoal perguntou aqui, da onde ela... Aqui, ó. Mas, gente, entrevista nenhuma é vaga garantida. Assim, no momento em que ela fala a palavra entrevista, a empresa pode ver você, olhar você, nem sempre está ligado à sua aparência, mas pode estar ligado à sua aparência. Mas vamos com calma, não vamos tocar nesse ponto ainda. Mas da onde ela tirou que a vaga possivelmente já era dela? Ela explicou. Ela tirou isso da ideia do seguinte, que não havia muitas perguntas para avaliar o profissionalismo. Pelo que eu entendi, o currículo parece que já tinha sido aceito, era bom. E a pergunta é, já pode começar? Então, no momento em que a empresa manda já pode começar? Você já entende, então posso começar. E aí, posso começar? E aí, no momento em que ela apareceu pessoalmente, conversaram com a dona, desistiram. E aí, o que ela relaciona? Ao corpo dela. Ponto. É só esclarecendo. Não estou dizendo que sim, que não, tem razão, não tem razão. Estou explicando porque teve gente que ainda assim perguntou nos comentários, mas da onde você tirou que a vaga já era sua? Desse ponto, do ponto que não havia muitas perguntas. O currículo parece que foi aprovado, a pergunta é, pode começar? Já pode começar que dia, entendeu? Foi daí que ela tirou que a vaga já é dela. E o que aconteceu? Ela disse que o TikTok não ia entregar. Pois o TikTok entregou e entregou bonito. 50 mil likes, o vídeo bombou. Veio, gente, olha, vamos lá. Veio essa moça linda também, doutora Paola Cozen. Depois vai lá e segue ela, gente. Linda também. E ela fez um vídeo de perdi uma vaga, pois sou gorda. Ela tá respondendo um suposto vídeo em que uma moça perdeu a vaga numa clínica de estética por ser gorda. Só que ninguém citou nome. Mas assim, só tem o vídeo da outra. Então, se não for, é uma resposta assim aberta para qualquer um que acha que perdeu a vaga, tá? Vamos lá. Perdi uma vaga que era minha por ser nutricionista e ser gorda. Esse foi o início de um vídeo que viralizou ontem e foi falando sobre a minha clínica e eu vou contar um pouquinho agora essa história. Eu nunca falo do meu trabalho aqui no meu TikTok. O meu TikTok aqui é para eu brincar. Eu não tenho seguidores como na outra rede e eu adoro a leveza disso daqui. Mas hoje eu vou vir falar sobre trabalho porque aconteceu uma coisa que eu considero chata e eu acho importante relatar para que as pessoas às vezes olhem as coisas com outros olhos. Ontem viralizou um vídeo de uma nutricionista aqui de Porto Alegre falando sobre a minha clínica. Ela não citou nomes em momento nenhum, mas eu sei que é a minha clínica porque eu mesma que selecionei ela para entrevista. E eu já tinha visto o perfil dela do Instagram antes mesmo dela efetivamente ir até o nosso espaço. Bom, para entenderem, nós temos uma clínica de estética e emagrecimento, eu e meu marido, eu faço parte de estética, ele de emagrecimento. Dentro da consulta dele, tem a parte nutricional já incluída. A pessoa vai porque quer consultar com ele e tem dentro essa parte nutricional. Porque ele é médico, nutrólogo, não faz a dieta. Temos a nossa nutri principal, a Rosane, maravilhosa, e a nossa nutri auxiliar, que é a Jéssica. A Rosane está saindo, se mudou de cidade. A Jéssica foi promovida para o cargo de principal, ou seja, para o atendimento dos pacientes no dia a dia junto com ele. A nutri auxiliar faz o quê? Faz os planos, fica lá atrás, fica no online, fica no pós-venda. Essa vaga abriu. Aí eu lancei no InfoJobs, para quem não conhece, uma plataforma de empregos,
essa vaga e surgiram diversos currículos. Eu mesma selecionei os currículos para a entrevista. Selecionei, sempre olho todos os perfis do Instagram, procuro a pessoa. Eu vi o Instagram dessa menina, não vi problema nenhum. Ela disse que ela perdeu a vaga por gordofobia. Eu já tinha visto o perfil dela. Isso não foi um impedimento para ela ir na entrevista. Por que seria um impedimento para ela conseguir a vaga, sabe? Acontece que teve um processo em que a gente ficou conhecendo as candidatas. A entrevista foi para conhecê-las, porque a gente queria entender rotina, entender sobre a vida da pessoa. Não era uma entrevista técnica, entendeu? E tiveram diversas meninas lá que fizeram, acho que foi 6 ou 7. Ontem a gente tomou a decisão, né? E foi mais em função de dinâmica, de deslocamento e de experiência do que qualquer outra coisa. Mas ela entendeu como se fosse gordofobia. Então vamos lá, para descartar isso. Primeiro, eu já tinha visto o perfil dela, eu já sabia que ela estava num processo, né? Ela relata ali de emagrecimento. Isso não seria um problema. Ela mesma relatou sobre o TikTok dela durante a entrevista. Então existiu uma conversa, foi uma entrevista, mas não foi um teste objetivo. A gente tem todo o acolhimento com pessoas de diversos corpos. É só olhar nosso time de colaboradores. Tem gente magra, tem gente mais gordinha, tem todo tipo de mulher, na maioria mulher, o único homem é o meu marido. Eu mesma vivi lutando com a balança e vivo ainda lutando com a balança. Então eu nunca ia julgar alguém. Isso não existe, mas eu acredito que muitas vezes nós estamos frustrados ou mesmo nos julgando inconscientemente, porque o ser humano é assim, inconscientemente ele faz essas coisas e pensamos que o outro também vai fazer. E não é o caso. Se fosse o caso de ser contratada, seria acolhida da forma que quisesse fazer. Estou no processo de emagrecimento, bom, te acolhemos, vamos te auxiliar. Não estou, estou feliz, ótimo, porque isso não é relevante, não foi por isso que foi chamada para entrevista, não foi por isso que não foi contratada. Mas às vezes a gente está com uma sensação de que todo mundo está contra nós, ou até mesmo, como eu falei, um auto-julgamento tão grande que pensa que tudo tem relação com aquilo. E a gente não tira o foco daquele problema, que pra gente é um problema, mas pros outros não. E dá mais relevância do que realmente tem. Então, a gente tem que olhar um pouco para as situações com um pouquinho mais de clareza antes de julgar, sabe? Não é nosso perfil, pelo contrário. A gente nunca ia fazer esse tipo de julgamento. Eu desejo que ela construa uma carreira excelente, que consiga uma vaga maravilhosa no local que for conveniente, melhor para ela. E se novamente em algum momento a gente abrir uma seleção, ela pode se candidatar, quem sabe naquele momento, né, vai ser coerente com o que a gente precisa em relação à nutrição e à experiência clínica com o paciente. Tive que cortar que chegou gente aqui. Enfim, são vários fatores para uma contratação. Mas eu fico triste com esse tipo de coisa, porque, primeiro, essa menina está sofrendo sem necessidade, isso no momento nem foi um julgamento, e às vezes pode passar uma imagem para o estabelecimento que de fato não existe. Então, nunca isso ia ser um problema, isso não foi um problema, apenas foi um processo seletivo como qualquer outro. Às vezes as coisas não são o que a gente imagina que elas são, e a gente que tá dando problema para situações que não são problemas para os outros. Certo, então vamos lá. As duas são muito bonitas, as duas moças aqui que enfim, e inclusive elas estão usando quase que o mesmo penteado. Por isso que eu acho que o vídeo de uma é pra outra. Porque o penteado, ele dá um sinal. Clean girl, que as duas bem bonitas. Vamos lá, então a dona da clínica, mesmo não tendo sido citado o nome da clínica, ela preferiu vir se defender. O argumento dela é o seguinte, ela tem um argumento forte, mas segundo a versão da outra moça, não foi bem assim, a gente percebe por sinais. Vamos devagar. Ela fala assim, é uma entrevista. Então, lá tinham várias meninas. E a análise era muito mais
experiência, deslocamento. Ok, então ela disse que a análise é essa. E realmente, normalmente você vai pensar na experiência da pessoa, você vai pensar no deslocamento dela. Ok. O fato de ter algumas meninas lá para fazer a mesma entrevista mostra o seguinte: a vaga não estava ganha. Só que no argumento da nutricionista que foi dispensada, parece que era só ela não falou, mas parecia que era só ela e que eles já estavam perguntando quando ela pode começar. Só que eis a questão, gente, o fato da empresa perguntar quando você pode começar não significa que você foi contratado. É para saber mesmo. Se fosse começar, quando você poderia? Porque tem funcionário que faz entrevista, mas ele tem consulta marcada, viagem marcada, e aí pergunta quando você poderia começar. Então, não necessariamente essa pergunta é porque já está ganho, mas porque você é um bom candidato, você vai poder sim, mas responde. É só responder. Então, afinal, tinha outras meninas lá ou não tinha? Porque isso é um fator de que a entrevista não estava ganha. Isso é um fator de que a entrevista... Se tem outras meninas fazendo entrevista, gente, na sua cara, para o mesmo cargo, então a vaga não é sua ainda. Agora, vamos lá, gente. Eu vou contar aqui. Eu tenho a minha loja, inclusive eu estou dentro da Daniale. Nós temos aqui um grupo de costureiras e também funcionário para empacotamento e organização do local. E já deixando claro para vocês que antes da gente montar uma equipe, acontece de ter uma troca de funcionários. Até você encontrar uma pessoa que tem o perfil, que a própria pessoa também goste do local, tenha uma boa convivência com todo mundo, porque são horas de convivência, né, gente? São 10 horas, 8 horas. Às vezes convive de sábado e domingo. Então, uma coisa que você tem que pensar é a postura que o chefe tem, a postura que os seus colegas têm, e você vai ser analisado a sua postura, porque vai ser convivência, vocês vão conviver ali muitas horas. E a entrevista, ela acontece hoje em dia por e-mail, à distância. Então, você analisa um currículo, gostei dessa pessoa, chama. Quando chega pessoalmente, existem duas opções. Muitas vezes a pessoa chega e a postura dela, a forma de comunicação dela, você vê que não tem muita ligação com o local. Agora eu vou falar também do funcionário, tá, gente? Você chega num ambiente e parece que é o emprego perfeito. Quando você chega pessoalmente, o local é um cativeiro. Aí você diz, cara, vai ser 8 horas aqui todos os dias. Não sei se eu vou aguentar. Se você não tem escolha, precisa muito, você aceita. Mas às vezes você tem escolha, você tem 2 entrevistas, 3 entrevistas, tem uma proposta de emprego. Então você escolhe o local em que você se sente mais chegado, você vê ali um ambiente legal. Ninguém quer ficar num ambiente horrível horas, por anos. Entende? Então os dois lados vão se conhecer pessoalmente para ver se dá match, para ver se existe uma sintonia, se gostam, né? Tem que acontecer esse encontro pessoalmente. E esse encontro pode mudar tudo. Agora, o fato dessa dona ter se levantado, ter vindo e falado, ela veio com esse argumento de que tinha outras meninas lá. E se tinha outras meninas, aí complica. Acabei de ver o vídeo da Nutri e tu se livrou de uma pessoa incomodativa. O que é uma pessoa incomodativa? Eu, como cliente, jamais contrataria um personal Nutri, dentista, dermato, entre outros profissionais do ramo, que não entregue a si mesmo o resultado que eu busco. É esse o assunto do vídeo. Apesar da gente falar sobre contratação e sobre... sabe, a vaga não está ganha, gente. A vaga não está ganha. Você ainda tem 3 meses ainda de experiência e às vezes não dá certo. Então parece que está ganho, mas às vezes não está. Tem que ver. É ver como é que vai ser o trabalho. E não tem vilão nessa história. É realmente ver se dá match. Entendeu? Tem que ver. Mas o assunto mesmo aqui é: nutricionistas têm que ter o físico em dia para serem bons profissionais, considerados bons profissionais? Personal trainer tem que ter um físico em dia para ser considerado? Aí aqui, ó, exemplos. Dentistas tem que ter dentes brancos, lindos, limpos, para dar exemplo. Dermatologista mais ou menos, amiga, vou falar mais ou menos. Porque às vezes o dermatologista, ele tem conhecimento, ele é médico, ele tem conhecimento de aplicação de laser, de tratamentos profundos, mas ele não quer aplicar na pele dele. Ele não quer, principalmente homem. Muito homem não quer fazer, não. Eu quero a minha pele natural. No máximo, ele cuida, assim, com sabão, tudo. A mesma coisa, cirurgião plástico. Nem todo cirurgião plástico fica fazendo rinoplastia nele, subindo bochecha. Quando você vai ver, o cirurgião tem um rosto natural. Você acha que ele quer isso pra vida? Então, calma aí também. Nem todo profissional atinge um conhecimento para aplicar em si mesmo. Calma aí, entendeu? Mas falando sobre saúde, dentista, nutricionista, personal, físico em si, de saúde, vocês acham que ele tem que estar exemplar? Pois eu vou falar, eu fui na nutricionista já 2 vezes,
fiz meus cuidados alimentares com nutricionistas, e uma delas era magrinha e a outra já era gordinha, bem gordinha. E eu nem liguei. Porque eu descobri, passando em nutricionista, gente, fazendo dieta, eu descobri que a nutricionista, ela é um conhecimento. Se ela não quiser aplicar isso para a vida dela, problema. Mas ela tem que ter o conhecimento para facilitar a minha vida. Porque a nutrição, ela é uma base, né? É matemática. Você tem ali um gasto calórico, você tem que consumir menos caloria do que você ganha. É simples assim, é matemática. No fim do dia, você tem que ter perdido mais do que ganhou. Pronto, você emagrece. É simples. Eu tenho 2.000 calorias, eu posso ganhar, né? Eu posso consumir 2.000 calorias no dia. Quais alimentos eu vou consumir para fechar o dia em 1.900? Em 1.800 calorias consumidas. Pum, você começa a emagrecer. É simples, é matemática. A nutricionista, é claro que é um serviço mais complexo, vocês entenderam, né? Tem toda uma... Eu posso até ter falado besteira, mas eu vi lá, eu fui em 2 e fiz vários tratamentos. Ela abre lá o computador e mostra, ó, você tem isso aqui para consumir. Para emagrecer tem que ser menos que isso, para engordar tem que ser mais que isso. Matemática, minha amiga, se vire, agora é com você, lindona. Mas aí o que a nutricionista ela te ajuda? Ela te ajuda nos alimentos. Qual alimento você vai consumir que você vai ficar bem alimentada, sem fome, zero fome, por horas, sem bater essa numeração? Então, a nutricionista, ela é conhecimento de alimentos, qual a caloria de cada alimento, faz o cálculo do seu consumo, quanto você pode, e subtrai, você tem que consumir menos para ficar magro, consumir mais para engordar. Ela vai te ajudar nisso. Porque você sozinho, você consegue, mas você não tem a balança para saber o seu peso exato, enfim, é um conhecimento. Mas existe eu explicando 1000 teorias, mas existe esse ponto. O nutricionista tem que ter o físico em dia para passar esse conhecimento calórico que eu acabei de falar para vocês? O personal, ele tem que ter o físico para te ajudar na academia? O dentista tem que ter o dente branco? Enfim, a nossa colega aqui, a nossa colega do TikTok disse, jamais contrataria. Acontece, meu primo perdeu uma vaca de backing vocal só porque é mudo. Nossa, pessoal. Ai, galera, para. Eu, particularmente, querendo emagrecer, jamais me consultaria com uma nutricionista. Gente, a menina tá num psicológico difícil já. Vocês acabam... Nossa, perdi a vaga de motorista só porque não tem CNH. Pessoal, enfim, gente, eu não sei o que dizer. Ninguém escuta conselhos financeiros de quem está com dívidas. Vocês acham que é a mesma coisa, gente? Me fala você, gente, eu quero saber de vocês. Mas, amiga, como você tem certeza que foi por conta disso? É aí que pega. É aí que pega. Outro ponto desse vídeo. Aqui, a dona da clínica disse o seguinte, esse problema, essa insegurança está em você. Ela disse com palavras bonitas, mas ela quis dizer o seguinte, uma insegurança sua... Você acha que está todo mundo olhando para isso, você acha que está todo mundo percebendo isso, você acha que está todo mundo te rejeitando por isso, mas é você mesma que está chateada com isso. É isso que ela disse em palavras bonitas. Só que a outra moça diz o seguinte, não contratam porque são gorda. E aí quando você vai nos comentários, meio que confirma. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo? Ah, Nicole... Que prova que ela tem que dispensaram ela por conta do peso? Ela não tem prova. Isso aí tá dentro da mente dela. A dona da clínica tem um ponto, às vezes é sua mente. Mas pelos comentários, um dono de clínica, uma dona de clínica, olha esses comentários e já pensa, ó, clientes não vão querer contratar, não vão querer ficar na minha clínica se eu contratar alguém acima do peso. Vocês estão entendendo que os comentários confirmam uma rejeição? Mas a dona da clínica argumenta com argumentos sólidos, segundo a versão dela, né? Argumentos sólidos de não foi essa a razão, afinal, eu já tinha visto você pelas redes sociais, já tinha visto que você estava lutando contra isso e te chamei do mesmo jeito. Parece que nesse vídeo a conclusão é que a galera tem... Cada um tem seu ponto. Acho que é isso. É isso. Cada um tem seu ponto aqui nesse vídeo, gente. Cada um tem seu ponto. A menina falou, não contratam porque é gordo, e os comentários confirmam. Mas a dona da clínica disse, aqui não. E ela mesmo falou, eu te chamei sabendo do seu peso. Cada um tem seu ponto. É o resumo desse vídeo. E aí, gente, agora é com vocês. Quero saber sua opinião, saímos do quadradinho. Eu nunca peguei muito papo com essas questões de corpo, disso, daquilo, mas eu quero saber sua opinião.
Nutricionista, personal, dentista, dermatologista, como a menina falou, você exige que eles estejam alinhados com aquilo que eles trabalham? Me conta aqui que eu quero saber sua opinião sobre esse caso. Esse caso está bombando, gente. E o que é assustador é que o vídeo da moça explicando sobre a clínica bombou mais, ó. O dela bateu 100k só de like. Fez certo de responder uma coisa que nem tinha o nome dela. Ela respondeu, viralizou, bombou uma coisa que não tinha o nome dela. É isso. Então me conta aqui nos comentários, quero saber sua opinião sobre esse caso e dentro do meio profissional, o que vocês acham de tudo isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo!